11:07. Vamos falar agora sobre alimentação aliada à prática de esportes e exercícios físicos com a nutricionista esportiva Cristiane Leite, que está com a gente. Bom dia, obrigado pela sua participação. Bom dia, Jorge, muito obrigado pelo convite. Agradeço de coração e vamos falar um pouquinho sobre algo tão importante, né? Atividade física, esporte e alimentação. Quais são os principais benefícios, né, que uma alimentação adequada com a parte de exercícios físicos trazem para as pessoas? Jorge, o primeiro ponto que eu tenho que pensar é a alimentação aliada ao esporte, ele vem trazer uma melhora da performance daquele esportista ou daquela pessoa que pratica ou que exerce aquela atividade física, aquele exercício físico. Então, o ponto principal é melhorar a performance, trazer melhores resultados para aquela pessoa que está praticando aquele esporte. E como é que a gente consegue conciliar a alimentação com a atividade física, né? A gente tem hábitos, às vezes deixar hábitos é um pouco difícil. Então, como é que a gente faz? Qual é o começo de tudo, né? Perfeito. Então, quando eu sou esportista, quando eu já tenho ali um histórico de praticar aquele esporte, ou quando eu busco um exercício físico, e aí eu quero dar destaque que hoje os exercícios físicos mais praticados são os exercícios dos esportes com bola, né? Futebol, vôlei, mas nós temos aí uma gama muito grande de praticantes, tanto do ciclismo, estão buscando aí a rotina junto da sua bike, fazendo as suas rotas, e também os praticantes de musculação, que eu digo que a musculação é o exercício base, é o esporte base para qualquer outro esporte, porque ele atua na melhora da força muscular, né, da melhora da força óssea também. Então, é fazer a estrutura. Então, quando eu sou praticante de um exercício físico, ou se eu sou um esportista já de carreira, né, se eu já tenho ali uma carreira consolidada, eu tenho que pensar que a alimentação em determinados momentos vai melhorar aquilo que eu faço. O desempenho na atividade física. O desempenho, perfeito. E aí hoje, Jorge, eu vejo muito comumente assim, olha, pessoas que buscam um exercício físico, especialmente buscando o emagrecimento, que é uma junção perfeita. Exercício físico, alimentação, aliados para a diminuição daquele peso, aquele excesso de gordura corporal. Então, nós temos os paradoxos. Aqueles que buscam o exercício para o emagrecimento e aqueles que buscam especialmente a musculação, visando melhora da massa muscular, né? A massa magra. Que a gente tem que pensar que massa magra, eu digo que é moeda de ouro, né? Você está plantando hoje uma rotina para colher lá nos seus 60, 70, 80 e até mais, né? Sermos pessoas idosas, saudáveis, independentes. Então, são esses dois lados que eu vejo. Pessoas buscando o emagrecimento e pessoas buscando melhora da massa magra. Tanto quanto o aspecto social, o aspecto mental, emocional, de você pertencer a um grupo também. Tudo isso visando qualidade de vida. E tudo isso tem que ter esses dois paralelos, né? A alimentação com a prática de atividade física, que traz saúde, autoestima, melhora a autoestima e por aí vai. Quais os riscos em praticar exercícios físicos sem aliar a sua alimentação? É óbvio que os atletas, eles já têm esse acompanhamento, né? E vêm lá desde seus treinamentos fazendo isso. Mas a gente, às vezes, resolve: vou para a academia, vou começar a correr, vou começar a caminhar com mais frequência e tal. E nem sempre só a atividade vai dar o resultado que você espera, né? Tem que ser uma coisa alinhada nesse sentido, né?
E se você não se alimenta direito para fazer uma atividade, você também pode ter consequências, né? Exato. Primeiro, Jorge, nós temos que pensar a função do alimento no nosso corpo, no nosso organismo. Então, a primeira função do alimento é nos transmitir energia. Então, a partir da alimentação é que nós temos ali as fontes, né, alimentares, a energia para que meu corpo funcione. E, além da produção de energia, eu preciso de nutrientes para o meu corpo funcionar da forma correta. E aí, eu percebo que algumas pessoas, ou não sendo muito ousada, mas eu imagino que grande parte das pessoas que hoje buscam algum exercício físico, uma rotina de exercício físico, eles pecam exatamente na alimentação. E aí eu te digo o motivo. As pessoas acabam focando o emagrecimento ou a melhora do físico, tudo no exercício. E aí ele esquece que energia, calorias, eu obtenho da alimentação, mais ou menos. Ou seja, se eu estou em um exercício físico, exemplo, academia, ou resolvi entrar para um box de crossfit, que hoje também é super popular, ou no estúdio de funcional, buscando emagrecimento, por exemplo, eu tenho que entender que se eu continuo me alimentando, ingerindo muitas calorias, eu não vou chegar no resultado que eu quero. Tanto quanto o contrário. Há pessoas que buscam melhora da massa magra, melhora da musculatura, e acabam não adequando a ingestão de nutrientes como deveria. Então, é importante entender que nós temos os macronutrientes, carboidratos, proteínas e gorduras, os lipídios. Então, esses 3 macronutrientes, eles precisam reger a nossa alimentação. Além dos micronutrientes, vitaminas e minerais, para que nosso corpo funcione de forma adequada. Então, é muito comum. Eu, especialmente, que o meu consultório ele fica anexo a uma academia de musculação, é muito comum ver pessoas que treinam, que até desenvolvem uma musculatura, uma densidade muscular, mas que por conta da não adequação calórica, acabam continuando gordos. Ou seja, tem ali a densidade muscular, tem o músculo sendo desenvolvido embaixo do tecido adiposo, mas não consegue perder gordura, porque estão ingerindo mais calorias do que deveriam. Ou seja, nós precisamos, se o nosso objetivo é emagrecimento, adequar as calorias ao exercício físico que eu estou fazendo. Tanto quanto o contrário. Se eu quero melhora da musculatura, sabe aquela pessoa magrela, Jorge, que precisa fazer musculação para ganhar um pouco mais de músculo, né? Sair daquela faixa, muitas vezes até de baixo peso, ela também precisa desse cuidado. Então, é realmente você adequar a sua ingestão calórica e de nutrientes ao exercício que você está fazendo. Então, a base da musculação, a base do emagrecimento é a dieta que você vai fazer. Ou seja, se você vai fazer um déficit calórico, se você vai fazer um superávit calórico. E o contrário também. Se você tem aquele perfil mais magro, mais magrelo, precisa ganhar músculo, a base vai ser a musculação e a alimentação vai vir aliada. Então, eu digo assim, ó, emagrecimento, o profissional principal é o nutricionista. Em segundo lugar, o educador físico. Ganho de massa magra, em primeiro lugar, o educador físico e coadjuvante, o nutricionista. Mas sempre profissionais trabalhando em conjunto. Fazendo acompanhamento. Perfeito. Para que você tenha esse desenvolvimento que necessita, né? Agora, o que a gente vê é muitos suplementos, vitaminas, tal. Quais cuidados que a gente deve ter, né? Para, na ânsia de conseguir um resultado rápido, não cometer um erro grave. Perfeito, Jorge. Que bom que você tocou no assunto suplementação. A base da nossa ingestão de nutrientes tem que ser a alimentação. Então, se eu não tenho uma alimentação adequada, não adianta eu buscar
nos suplementos essa adequação. Porque se eu sou uma pessoa, vamos dizer assim, saudável, se eu posso mastigar, se eu posso engolir, se eu tenho o meu trato digestório, né, o meu intestino, o meu estômago funcionando bem, então a primeira fonte que eu vou buscar nutrientes tem que ser na comida, né? E aí na prática esportiva é muito comum essa chuva, né, essa oferta imensa de suplementos. Em algumas academias você entra, já tem lá os produtos em exposição, né? Exatamente. A primeira coisa que tu vê já é aquela prateleira com vários vários suplementos. E aí eu digo o seguinte: tudo cabe à avaliação do nutricionista. Para que você precisa dessa suplementação? Em qual momento do dia? Onde ela vai te ajudar? E hoje nós temos a indústria alimentícia e a indústria de suplementos vasta, muito grande. Então, e nós temos uma legislação muitas vezes precária na cobrança. Então, eu tenho bons suplementos e, em contrapartida, eu tenho suplementos desnecessários. Então, exemplo, o whey protein. Todo mundo que entra na academia parece que é um combo. Você já paga a tua mensalidade e já sai com um pote de 1 quilo de whey protein. Muitas vezes sem saber nem para quê. E aí, normalmente, ali o atendente ou algum professor acaba te dizendo, olha, para você desenvolver músculo, você precisa tomar whey protein, porque é proteína, enfim. E, de fato, é um suplemento maravilhoso, especialmente se eu compro uma marca de qualidade, de boa procedência, né? O whey protein, só abrindo aí um parênteses, é a proteína do soro do leite. Realmente é uma proteína de alto valor biológico e muito importante em vários momentos da vida, tanto da criança, do adulto jovem, do idoso, pode ser utilizado. Mas tudo com a avaliação de um profissional. Porque muitas vezes a pessoa entrou ali na academia porque ela precisa se recuperar de uma lesão, né? Passado, de repente, uma cirurgia ortopédica, passado as sessões de fisioterapia, ela retorna para o fortalecimento muscular. Ou, às vezes, é uma pessoa que está sobrepesa, ou com algum grau de obesidade, ou até uma obesidade mórbida. Será que naquele momento o suplemento é necessário? Ou uma avaliação primeiro, né? Fazer com que aquele paciente ou aquele aluno tenha primeiro um bom padrão alimentar, aprender a se alimentar, fazer uma reeducação alimentar, para depois fazer uso de suplementos. Agora, Jorge, há suplementos que realmente não fazem nada de positivo. E aí é por isso que entra sempre a importância do profissional de nutrição, porque ele vai ali te orientar da melhor forma, né? Cada pessoa tem suas necessidades ou há uma receita comum, geral, que pode ser aplicada a todos? O princípio da saúde é a individualidade. Então, todos nós temos uma estrutura corporal parecida, seres humanos, ok. Mas cada um tem uma rotina particular, cada um tem um histórico de saúde ou um histórico tanto de infância, como foi feita aquela introdução alimentar, né? Como foi feito a introdução de atividades e exercícios físicos naquela pessoa, se aquela pessoa está em tratamento, ou um tratamento psicológico, ou algum tratamento orgânico, né? Eu digo com algum médico, algum medicamento, como aquela pessoa vai reagir ao receber orientação de outra pessoa, porque é assim, quando você vai ao médico, você está com alguma questão. Tem uma enxaqueca ou tem uma dor no estômago. O médico ele vai te direcionar um medicamento, que está certíssimo, né? Cabe a ele fazer isso. Busca exames, enfim. Quando você vai a um nutricionista, aquele profissional ele precisa trabalhar contigo mudanças de hábitos. E mudanças de hábitos são difíceis e choca diretamente com a realidade do outro. Eu digo que eu sou um estranho no ninho da vida da pessoa, porque eu estou ali trazendo informações, trazendo ferramentas para que ele entenda a função do alimento e racionalmente mude a visão dele para a alimentação, porque nós temos padrões alimentares extremamente
benéficos e nós temos padrões alimentares extremamente maléficos à vida das pessoas, né? Exemplo disso, pega o padrão alimentar americanizado, com excesso de fast food, excesso de açúcar, excesso de sódio, pouca fibra. E aí nós temos uma população, o exemplo da população dos Estados Unidos, com a grande parte dela obesa, os super obesos também, né? E o contrário também, nós temos padrões alimentares maravilhosos que se dedicam à orientação a consumo de frutas, a consumo de legumes, a carnes magras, a peixe, que na vida real é possível, é totalmente possível. Então eu digo assim, eu chego na vida dos meus pacientes como uma estranha e eu preciso de ferramentas pedagógicas, ferramentas para que o dia a dia e a rotina daquele paciente se modifique de forma positiva, óbvio. Nós somos um país de regiões diferenciadas, né? E culturas próprias. Isso inclui também a cultura alimentar, o que gera uma diferenciação muito grande, né? Muito grande. Há regiões do país, Jorge, por exemplo, que eu não conheço. Eu não conheço o Brasil todo, né? Como a grande parte dos brasileiros não conhecem o país, né, todo. E há alimentos, por exemplo, que eu nunca experimentei. E eu sou natural de Minas Gerais, então aquela cultura da comida mineira, da comida do Sudeste de forma geral, né? Logo após, abracei Blumenau como sendo a minha terra e aqui eu conheci a cultura alemã, a cultura italiana. E a alimentação já é diferente. Essa diversidade. E é diferente. E há regiões do país, por exemplo, que eu não conheço. E aí, realmente, essa diferenciação nos traz também uma identidade cultural, né, que é tão importante. Uma das coisas mais importantes de um povo é sua identidade alimentar. Verdade. Bom, a pessoa, de repente, a senhora falou de atividade física com intuito de emagrecimento. A estética hoje está sempre predominando, né? Apesar da gente ter visto o crescimento de pessoas fazendo atividade física pela simples necessidade da saúde ou pela conscientização da manutenção de uma boa saúde. Mas a estética ainda chama muita atenção, as pessoas querem emagrecer, querem ter aquele corpo bonito, aquele biotipo ideal que se desenhou aí na sociedade, né? E muitas pessoas usam caminhadas para isso, usam corridas para isso. Como é que eu adequo na minha alimentação em casa para eu fazer uma atividade, e não de academia, né, onde tem instrutor, onde tem um acompanhamento, mas eu fazer uma atividade ao ar livre, uma atividade que eu escolhi para mim, que eu quero administrar para mim, né? O que a senhora nos passa de orientação nesse sentido para quem faz caminhadas, para quem faz corridas, né, com o objetivo de uma atividade física saudável e, ao mesmo tempo, também buscando melhorar o seu biotipo? Jorge, hoje a grande maioria, né, é caminhada ou algum tipo de corrida, né? E a pessoa acaba evoluindo, né? A pessoa começa ali fazendo caminhadas, melhorando. Muitas vezes nasce aí o gosto pela atividade física. Exatamente. Né? E que é fantástico, porque você começa com atividade física aeróbica e você melhora a circulação, você melhora a sua resistência cardiopulmonar e você parte para outras modalidades, vamos dizer assim. Mas grande parte das pessoas realmente são adeptas à caminhada. Então, nós temos que pensar que, primeiro, caminhada eu preciso fazer de forma consciente. Não pode ser batendo papo com a amiga, não pode ser batendo papo com o esposo. Você pode até estar com outra pessoa, que é ótimo ter uma companhia, mas sempre passos constantes e você sempre precisa evoluir daqueles passos juntamente com a observação da respiração. E aí, na alimentação, eu preciso pensar o seguinte: para eu fazer uma caminhada de 40, 60 minutos ou até mais,
eu preciso me alimentar antes de uma alimentação leve. Então, eu posso comer, por exemplo, frutas, eu posso introduzir ali, junto das frutas, iogurte natural. Lembrando que iogurte natural é sempre aquele que tem 2 ingredientes, é leite e fermento lácteo. Hoje nós temos muitas marcas no mercado. Deixa aqueles iogurtes cheios de açúcar, cheio de polpa de fruta, para lá. Traga para sua casa o iogurte natural, aquele mais azedinho. E você pode, por exemplo, uma refeição super leve, com poucas calorias e bastante, que traz bastante saciedade, que te enche, que te deixa pleno, que tu não vai ter fome pelas próximas horas. Iogurte natural, frutas. Então, para uma caminhada, coloque ali uma banana, por exemplo, coloque uma canela, porque a canela tem o efeito termogênico, então ele já vai deixar o seu metabolismo mais apto para você conseguir fazer aquele exercício com mais disposição. Pode acrescentar, de repente, sementes, que vai conferir fibras, chia, semente de girassol, semente de abóbora, que hoje as sementes elas estão bastante difundidas, é fácil encontrar nos supermercados, é fácil encontrar nas lojas de produtos naturais. São fontes de vitamina E, porque também são fontes de boas gorduras. Então, também melhora o funcionamento, especialmente do fígado, traz boas gorduras, então eu já tenho ali a saúde cardiovascular, arterial também. Uma refeição leve. Agora, se você vai fazer uma corrida, eu tenho que cuidar para não encher muito o meu estômago, porque eu vou me movimentar mais. Pode ser que eu tenha refluxo. Então, eu vou comer uma comida mais seca. Então, por exemplo, 1h30 antes, 2 horas antes, eu posso comer um pãozinho ali multigrãos, colocar ovos, ou ao invés de colocar os ovos junto do pão, que é fonte de proteína, né? A parte branquinha dos ovos é proteína pura, é albumina, clara. Eu posso colocar um queijo cottage, por exemplo, que é um queijo também leve, com pouquíssima gordura e alto teor de proteína, junto ali de uma geleia de frutas. Então, eu tenho uma refeição leve, mas que vai me dar energia para eu desempenhar aquele exercício, por exemplo. Então, veja bem, Jorge, para cada exercício e para cada momento, eu tenho alimentos diferentes. Se eu vou comer 2 horas antes, é um tipo de alimento. Se eu vou comer 1 hora antes, é outro tipo de alimento. Se eu vou comer 30 minutos antes, é outro tipo de alimento. Para que não atrapalhe o meu exercício e, pelo contrário, que possa conferir uma performance melhor e que eu não fique enjoado, que eu não tenha refluxo, que eu não tenha ali o retorno daquele alimento do estômago para o esôfago. Então, são pontos importantes a se tratar, que muitas vezes a pessoa que está ali praticando aquele exercício físico não se apega e acaba não fazendo da melhor forma possível. É bom se alimentar antes da atividade e não fazer nada com o estômago vazio? Repito, da individualidade. Então, por exemplo... Vai de cada um? Como é que eu sei, por exemplo? É possível? É muito comum que pessoas que iniciam o dia com atividade física, ou a caminhada, ou o crossfit, ou a corrida, enfim, ou a musculação, é muito comum que aquela primeira turma, a turma que vem às 5h30 da manhã, às 6 da manhã, é comum que elas venham em jejum, porque elas teriam que acordar muito antes para fazer uma refeição, e há pessoas que realmente acordam e não toleram bem algum tipo de alimento logo ao acordar. Então, para eu saber se eu sou apta ou não, somente realmente em prática. Então, eu digo muito para os meus pacientes assim, você vai iniciar o dia com o exercício físico? Então, vamos fazer uma semana, 5 dias ali de avaliação. Você vai sem comer e você vai me dizer se você se sentiu bem ou se você teve visão turva, sudorese, mal-estar, tontura, que são ali muito comuns esses sintomas da hipoglicemia, que é quando eu acabo baixando muito a taxa de glicose do meu sangue. Se caso aconteça, aí não é interessante. Aí eu tenho que entrar realmente com algum tipo de alimento que ele possa comer um pouquinho antes, para ele conseguir desempenhar aquele exercício físico sem nenhum problema.
Quando o paciente ou quando o indivíduo consegue fazer em jejum, eu acabo colocando uma quantidade maior de carboidrato no jantar. Então, ele acaba comendo ou arroz, ou batata, ou abóbora, ou batata doce, ali na última refeição antes dele dormir, porque ele vai ter uma reserva energética muscular a partir daquela alimentação, que é o glicogênio, que vai ser transformado em glicose durante o exercício. Então, por isso que eu digo que é individualidade. Agora, Jorge, há pessoas que realmente não podem, de forma alguma, fazer exercício em jejum. Então, os diabéticos, eu não libero um paciente meu diabético de jeito nenhum a fazer exercício em jejum, porque ele pode ter uma hipoglicemia muito mais fácil do que nós que não somos. E o paciente já diagnosticado com hipoglicemia. Então, há as particularidades. Por isso que, às vezes, pegar as dicas na internet ao léu, ao vento, não significa que você vai conseguir colocar em prática, que vai ser benéfico para você. E a alimentação pós-atividade física, né? Porque tem muita gente que vai fazer atividade física, tentando melhorar, tal, mas aquilo abre um buraco no estômago, né? É verdade. E depois acaba exagerando na alimentação e não vê um resultado muito evidente. Pensando em emagrecimento, o que você me trouxe é pontual. De fato, há pessoas que, por conta de iniciar uma rotina de exercício físico, acham que podem comer à vontade. E é onde elas acabam não conseguindo emagrecer, porque elas acabam comendo mais calorias do que deveria, né? E aí entra, novamente, a necessidade de uma orientação. Há alimentos, Jorge, que você vai comer e que vai te dar saciedade. Há alimentos que você vai comer um prato bem grande e você não vai comer quase nada de caloria, mas vai ficar cheio. Isso é ótimo para quem está visando emagrecimento. E o contrário também. Há pessoas que têm que comer muito e tem que cuidar com a consistência, com o que está comendo, para não ficar muito pleno, muito cheio e não conseguir comer tudo que precisa. Então, são dois fatores importantes. E há a questão também da pessoa necessitar, ali no pós-treino, que nós chamamos, né, o que a pessoa realmente necessita nesse pós-treino. Então, depende do exercício físico. Se é um exercício de corrida, se é um exercício de ciclismo, que ela vai suar, que ela vai perder muitos sais minerais, ela precisa repor esses sais minerais e esses eletrólitos, então ele precisa de um isotônico, água de coco, Gatorade, né? Além da água, né? Para repor toda aquela perda. No caso da musculação ou do crossfit, que são exercícios voltados para melhora da massa muscular, então eu preciso de uma adequação de proteína. Então, sempre depois do treino de musculação, sempre depois do treino de crossfit, algum tipo de proteína, né? E ao longo do dia também. Hoje, os estudos mais recentes comprovaram que eu preciso de um pouco de proteína em cada refeição. E aí é importante frisar, Jorge, que quando eu falo proteína, há pessoas que chamam a carne de proteína. Então, quer dizer, ele pega o alimento e acaba substituindo o nome do alimento pelo nutriente. Sendo que a carne é fonte de proteína. A carne não é só proteína, né? Uma parte dela é proteína, uma parte é gordura, tem os micronutrientes, enfim. Então, uma boa fonte de proteína após os exercícios vai te garantir uma manutenção daquele tecido muscular. Pode ser carne, pode ser peixe, pode ser atum enlatado, sardinha, pode ser iogurte, queijo. Para as pessoas veganas, as que não comem carne, vai ser ali algum tipo de leguminosa, o feijão, a lentilha, juntamente de outro tipo de vegetal também rico em proteína, né? Porque eu tenho que pensar que tem os carnívoros, que são as pessoas que comem carne, e tem os veganos também que não comem, né? Mas sempre uma fonte de proteína após o exercício. Obrigado pela participação hoje aqui. Cristiane Leite, nutricionista esportivo, muito obrigado pela sua participação, pelas orientações. É importante que as pessoas tenham noção, né, da prática da atividade com a alimentação, como isso combina
para dar o resultado desejado. Perfeito, Jorge. Eu que agradeço, espero ter colaborado com os seus ouvintes, os ouvintes da Rádio Itaberá. Muito obrigada e eu fico à disposição. Quem quiser me procurar, buscar um acompanhamento nutricional ou tiver alguma dúvida, estou aqui. Cristiane Leite, nutricionista, conversando com a gente hoje. Falamos sobre alimentação aliada à prática de esportes e atividades físicas. Agora em Blumenau, 11h37.